continuidade à segunda parte, convido o senhor secretário a fazer a leitura dos pareceres. Parecer conjunto das comissões permanentes da Câmara Municipal de Turmalina. Assunto: Projeto de Lei número 7/2020. As comissões permanentes de Legislação, Justiça, Orçamento, Finanças, Tomada de Contas, Órgãos de Serviços Públicos Municipais, Agropecuária e Meio Ambiente, em reunião conjunta, emitem o parecer conjunto sobre o projeto de lei número 7/2015, que autoriza o Executivo Municipal a remanejar fonte de recursos durante a execução orçamentária para o exercício de 2015. As dotações orçamentárias que especifica e dá outras providências nos seguintes termos. Relatório. O projeto de lei ora em exame, de autoria do prefeito municipal, visa autorização legislativa para remanejar fontes de recursos orçamentários durante a execução orçamentária para o exercício de 2015, em especial na fonte número 124, nas fichas de número 1376, 1377, na fonte número 122 e nas fichas de números 263 e 334, na fonte 155, nas fichas de números 654 e 657, sendo que tais recursos são necessários para cobrir despesas de várias atividades da administração municipal. Os valores constantes nas dotações orçamentárias desse projeto permanecem inalterados. Fundamentação: o artigo 167, inciso 4 e artigo 167 são vedados. O inciso 4, a transposição e o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro sem prévia autorização legislativa. O artigo 6 do inciso 8º da Lei Orgânica também dispõe que compete privativamente ao município elaborar orçamento anual e plurianual. O artigo 8 da Lei Orgânica, em seu inciso 1, também nos diz: o artigo 8, ao dispor sobre assuntos de interesse local, compete entre as atribuições do município elaborar o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual, prevendo a receita e fixando a despesa com base em planejamento adequado. Seria contraditório permitir alteração de qualquer dispositivo da lei em questão sem submetê-la à prévia autorização legislativa. Se fosse possível o remanejamento ou a transferência de recursos conforme a vontade do Executivo, seria indo com todo o processo legislativo a que foi submetido o orçamento. Este inciso ainda tangência o primeiro orçamentário da especificação ou especialização. Este princípio está claramente positivado no artigo 5º e 15 da Lei 4.320/64 e rege que as receitas e as despesas devem constar no orçamento de maneira discriminada, tornando clara a origem e a aplicação dos recursos. A transposição, remanejamento ou transferência de recursos nos remete às ações típicas das fases de elaborações e de votação e aprovação. Porém, essas ações não estão vedadas. A proibição e sua realização sem prévia autorização do legislativo. No projeto de lei em exame, observa-se que a alteração das fontes de recursos orçamentários de uma programação para outra ou de um órgão para outro está respeitando os requisitos legais. Conclusão: em face do exposto, as comissões permanentes da Câmara Municipal de Turmalina conjuntamente opinam pela constitucionalidade e pela legalidade e pela juridicidade do projeto de lei número 7/2015 e no mérito manifesta-se favoravelmente a sua aprovação. Plenário, Dr. Afonso de Ligório Santiago, 9 de março
de 2015. Comissão Orçamento, Finanças, Tomada de Conta. Roberto Leire, Arlen Francisco da Silva e José Geraldo Rocha. Comissão Legislação e Justiça. Silvano Pinheiro de Macedo, José Geraldo Rocha e Adivan Luiz dos Santos. Comissão de Obras Públicas Municipais. Petrônio Macedo César, José Irineu de Souza e Quicas Construtor. Comissão de Agropecuária e Meio Ambiente. Vicente Gonçalves Ferreira, Arlen Francisco da Silva e Kelson de Oliveira Andrade. Parecer número 007/2015 está em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Parecer aprovado. Projeto de lei número 7/2015, que autoriza o Executivo Municipal a remanejar a fonte de recursos durante a execução orçamentária para o exercício 2015 das dotações orçamentárias que especifica e dá outras providências. Projeto de lei 007/2015. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Projeto aprovado. Parecer conjunto das comissões permanentes da Câmara Municipal de Turmalina. Assunto: Projeto de lei número 8/2015. As comissões permanentes de Legislação, Justiça, Orçamento, Finanças e Tomada de Contas, Obras e Serviços Públicos Municipais, Agropecuária e Meio Ambiente, em reunião conjunta, emitem um parecer conjunto sobre o projeto de lei número 8/2015, que autoriza o Poder Executivo Municipal a adquirir bem imóvel e dar outras providências nos seguintes termos. Relatório. O projeto de lei, ora em exame, autoriza o prefeito municipal, tem por objeto a aquisição de um bem imóvel, conforme prevê o inciso 10º do artigo 35 da Lei Orgânica Municipal, com o objetivo de faturamento, ceder esse espaço à Associação Comunitária da Ponte do Funil, já que tal associação é bastante ativa na busca de desenvolvimento das questões pertinentes a esta comunidade, necessitando a mesma de um espaço adequado em suas reuniões, atividades, bem como a comunidades rurais vizinhas e a esta. Salienta-se que esta comunidade vem se destacando na produção de hortaliças, frutas, verduras em nosso município, necessitando assim de um local para servir de base para os produtores rurais. O imóvel a ser adquirido tem área total de 135 metros quadrados, sendo que 64,63 metros quadrados é de área construída. O valor a ser pago é de R$6 mil, sendo este o preço compatível com os preços de mercado imobiliário praticados em Turmalina. A aquisição constante será realizada nos termos do artigo 24, inciso 10 da Lei número 866/93. Fundamentação: trata-se de matéria da alçada do município, uma vez que sua competência dispor sobre os bens e legislar sobre os assuntos de interesse local, observado o interesse público. No presente caso, o interesse público se justifica na medida em que a aquisição deste imóvel tem por finalidade permitir que a municipalidade futuramente ceda esse espaço à Associação Comunitária Rural da Ponte do Funil, região, proporcionando a esta associação um espaço adequado ao desenvolvimento de atividades e ações que fomentem o desenvolvimento atinentes à agropecuária desta região, bem como favoreça aos habitantes desse local um espaço adequado às reuniões e encontros. Conclusão: em face do exposto, as comissões permanentes da Câmara Municipal de Turmalina conjuntamente opinam pela constitucionalidade e pela legalidade e pela juridicidade do projeto de lei número 8/2015 e no mérito manifesta-se favoravelmente a sua aprovação.
Plenário, Dr. Afonso de Ligório Santiago, 23 de março de 2015. Comissão de Orçamento, Finanças e Tomadas de Conta. Vereador Roberto Pedro da Rocha, Eduardo Francisco da Silva e José Geraldo Rocha. Comissão de Legislação e Justiça. Silvano Pinheiro de Macedo, José Geraldo Rocha e Edivaldo Luiz dos Santos. Comissão de Obras e Serviços Públicos Municipais. Petrônio Macedo César, Irineu e Joaquim Construtor. Comissão de Agropecuária e Meio Ambiente. Vicente Gonçalves Ferreira, Eduardo Francisco da Silva e Kelson de Oliveira Andrade. Parecer número 008/2015 está em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Parecer aprovado. Projeto de Lei número 8/2015, que autoriza o Poder Executivo Municipal a adquirir bem imóvel e dar outras providências. Projeto de Lei 008/2015 está em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Projeto aprovado 5 contra 4 e uma abstenção. Emenda modificativa número 1 do projeto de lei número 9/2015. Fica alterado o Código da Dotação Orçamentária a ser suplementada constante do anexo único que se refere ao artigo 1º do projeto de lei /2015 para 11/01/26/782/0037.3085. Sala das Comissões, 23 de março de 2015. Justificativa. No anexo único, o projeto de lei número 9/2015, enviado a esta Casa pelo Executivo, consta a suplementação da dotação orçamentária número 11/01/26/782/0037.3084, sendo que a numeração correta é 11/01/26/782/0037.3085. Tal equívoco deve ser corrigido, uma vez que o erro desse tipo acarreta em sérias complicações na execução orçamentária. Assina-se vereador Roberto Pedro da Rocha. Emenda modificativa número 001 ao projeto de lei 009/2015. Está em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Emenda modificativa aprovada. Parecer conjunto das comissões permanentes da Câmara Municipal de Turmalina. Assunto: projeto de lei número 9/2015. As comissões permanentes Legislação, Justiça, Orçamento, Finanças e Tomada de Contas, Obras e Serviços Públicos Municipais e Agropecuária e Meio Ambiente, em reunião conjunta, emite o parecer conjunto sobre o projeto de lei número 9/2015, que autoriza a abertura de crédito suplementar ao orçamento de 2015 e dá outras providências nos seguintes termos. Relator: o projeto de lei em hora em exame, de autoria do prefeito municipal, visa a abertura de crédito suplementar ao orçamento geral do município para o exercício de 2015, na porcentagem de 0,992% necessária para cumprir o convênio já firmado, cujo objeto é a realização das obras de construção da estrada e ponte do povoado do Novo Peixe Cru a Peixe Cru Velho, conforme a justificativa do projeto de lei. Fundamentação:
A abertura de crédito adicional suplementar ou especial é prevista na Lei número 4.320/64, que institui as normas gerais de direito financeiro para elaboração do controle dos orçamentos da União, dos estados e dos municípios e dos distritos federais, cuja matéria é tratada em seus artigos 40 e seguintes. No artigo 42, a citada lei, que os créditos são autorizados por lei, abertos por decreto ao Executivo. Já no artigo 43, dispõe que a abertura de crédito depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa, devendo ser precedida de exposição justificativa. No caso em exame, observa-se que tais requisitos foram obedecidos, uma vez que o recurso para a cobertura das despesas oriundas da abertura de créditos foram devidamente indicados no projeto. Por outro lado, a emenda modificativa proposta tem o condão de permitir um controle maior sobre a execução orçamentária por parte do Legislativo. Conclusão. Em face do exposto, as comissões permanentes da Câmara Municipal de Turmalina conjuntamente opinam pela constitucionalidade e pela legalidade e pela juridicidade do projeto de lei número 9 e no mérito manifestam-se favoravelmente à sua aprovação. Plenário do Afonso de Ligório Santiago, 9 de março de 2015. Comissão de Orçamento, Finanças e Tomada de Contas. Roberto Meire da Rocha, Uarle Francisco da Silva e José Geraldo Rocha. Comissão de Legislação e Justiça. Silvano Pinheiro Macedo, José Geraldo Rocha e Edivaldo Luiz dos Santos. Comissão de Obras e Serviços Públicos Municipais. Petróleo Macedo César, Irineu e Joaquim Construtor. Comissão de Agropecuária e Meio Ambiente. Vicente Gonçalves Ferreira, Uarle Francisco da Silva e Kelson de Oliveira Andrade. Parecer do projeto de lei número 009/2015 está em votação. Vereadores, se estiverem de acordo, permaneçam como estão. Parecer aprovado. Projeto de lei número 9/2015, que autoriza a abertura de crédito suplementar e orçamento ao orçamento 2015 e dá outras providências. Projeto de lei 009/2015 está em votação. Os vereadores, se estiverem de acordo, permaneçam como estão. Projeto aprovado. Parecer conjunto das comissões permanentes da Câmara Municipal de Turmalina. Assunto: projeto de lei número 10/2015. As comissões permanentes de Legislação e Justiça, Orçamento, Finanças, Tomada de Contas, Obras e Serviços Públicos Municipais, Agropecuária e Meio Ambiente, em reunião conjunta, emite o parecer conjunto sobre o projeto de lei número 10/2015, que autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio de alimentação ao médico vinculado ao programa Mais Médicos e dar outras providências nos seguintes termos. O projeto de lei organizando, de autoria do prefeito municipal, visa conceder bolsa auxílio alimentação a médicos vinculados ao programa Mais Médicos, instituído pela medida provisória número 621, pela portaria interministerial número 1369, ambas de 8 de julho de 2013, da portaria número 30, de 12 de fevereiro de 2014. Fundamentação: a concessão de auxílio alimentação aos médicos do programa Mais Médico está prevista na portaria número 30, de 12 de fevereiro de 2014, do Ministério da Saúde. Salienta-se que o programa Mais Médico foi instituído pela medida provisória número 621, na portaria interministerial número 1369, ambas de 8 de setembro de 2013, que dispõe sobre a implementação do programa, e portaria número 30, de 12 de fevereiro de 2014, do Ministério da Saúde, versando sobre as obrigações da oferta de moradia, deslocando alimentação e a área
aos médicos participantes desse programa. A saúde é um direito de todos os cidadãos e responsabilidade do Estado. Segundo o artigo 196 da Constituição Federal de 1988, o SUS tem como princípios e diretrizes a universalidade e a equidade e a integridade da atenção e regionalização e descentralização e a participação social, tal como o programa tem como objetivo diminuir a carência de médicos nas regiões periféricas, a redução das desigualdades regionais na área de saúde e o fortalecimento da prestação de serviços na atenção básica municipal. Atenta-se ainda que o município de Turmalina aderiu ao programa Mais Médico do governo federal. Dessa maneira, em face dessa adesão a esse programa, o médico participante fará jus a uma bolsa mensal de R$ 700. O município de Turmalina, ao celebrar o termo de adesão e compromisso, comprometeu-se a garantir alimentação digna e adequada ao referido profissional. Conclusão. Em face do exposto, as comissões permanentes da Câmara Municipal de Turmalina, conjuntamente, opinam pela constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade do projeto de lei número 10/2015 e no mérito manifesta favoravelmente a sua aprovação. Plenário do Afonso de Ligório Santiago, 23 de março de 2015. Comissão Orçamento e Finanças tomaram de conta Roberto Meire da Rocha, Warren Francisco da Silva e José Geraldo Rocha. Comissão de Legislação e Justiça, Silvano Pinheiro de Macedo, José Geraldo Rocha e Adivano Luiz dos Santos. Comissão de Obras e Serviços Públicos Municipais, Petrônio Macedo César, Irineu e Joaquim Construtor. Comissão de Agropecuária e Ambiente, Vicente Gonçalves Ferreira, Warren Francisco da Silva e Kelvin de Oliveira Andrade. Parecer do projeto 010/2015 está em votação. Vereadores, estiver de acordo, permaneça como estão. Parecer aprovado. Projeto de lei número 10/2015, que autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio alimentação ao médico vinculado ao programa Mais Médicos e da outras providências. Projeto 010/2015 está em votação. Os vereadores, se estiverem de acordo, permaneçam como estão. Projeto aprovado. Emenda modificativa número 1 do projeto de lei número 012/2015. Desse o artigo 3º do projeto de lei número 12/2015, que autoriza o Poder Executivo a vender bens imóveis de sua propriedade e dar outras providências. A seguinte redação. Artigo 3º. Os recursos dos objetos da presente alienação serão arrecadados como receita do erário público municipal e serão destinadas o percentual de 70% para a realização de infraestrutura básica no bairro Nova Turmalina, tais como a pavimentação de ruas e avenidas, rede pluvial e outros. Plenário do Afonso de Ligório Santiago, 16 de março de 2015. Assinam-se vereador Roberto Meire da Rocha, Warren Francisco da Silva, José Geraldo Rocha, Petrônio Macedo César, Tibinha, Adivano Luiz dos Santos, José Irineu Rocha, Joaquim Dias de Souza, Kelson de Oliveira Andrade e Vicente Gonçalves Ferreira. Justificativa. O artigo 3º do referido projeto de lei, com sua redação original, qual seja, os recursos dos objetos da presente alienação serão arrecadados como receita do erário público municipal e serão destinadas o percentual de 70% para a realização de obras de infraestrutura básica do bairro Nova Turmalina, tais como a pavimentação de ruas, avenidas e outros. Ou seja, somente 70% dos recursos arrecadados
com a venda desses imóveis seriam usados na infraestrutura básica do bairro Nova Turmalina. Ocorre que este bairro já é o maior da nossa cidade e necessita de uma atenção especial em razão do número de habitantes e da total falta de infraestrutura básica atual. Além do que, é importante que seja realizada uma boa rede fluvial, bacia de contenção, em razão das águas das chuvas, que normalmente, devido à retirada da vegetação nativa, provocaram uma lixiviação do solo, ou seja, provocam a lavagem das rochas e do solo pelas águas das fortes chuvas e enxurradas, decompondo as rochas e carregando os sedimentos para outras áreas, extraindo dessa forma nutrientes, tornando o solo mais pobre, além do que podem provocar desabamentos em razão dos sedimentos que acumulam em determinados locais, como temos visto as últimas chuvas na nossa cidade. Gerou uma lavagem do solo no bairro Nova Turmalina e a enxurrada carregou os sedimentos que até determinados locais, localizados no próprio bairro Nova Turmalina e no bairro Vila Nova, provocando desabamento de muro e casas, causando prejuízo à municipalidade e aos moradores do bairro. Portanto, nossa proposta de emenda visa aumentar a porcentagem de recursos a serem usados no bairro Nova Turmalina, devido à sua grande necessidade de urbanização. Plenário, Dr. Afonso de Ligório Santiago, 16 de março de 2013. Emenda modificativa 01 ao projeto de lei 012/2015. A emenda está em votação. Os vereadores que permaneçam, estão de acordo, permaneçam como estão. Emenda aprovada. Emenda modificativa número 2 ao projeto de lei 12/2015. Desde o parágrafo 1 do artigo 3º do projeto de lei número 12/2015, que autoriza o Poder Executivo a vender bens imóveis de sua propriedade e dar outras providências. Seguinte redação. Artigo 3º. O parágrafo único, o restante, ou seja, 30% será destinado à realização de obras de infraestrutura nos demais bairros do Turmalina, comunidades rurais e distritos. Plenário, Dr. Afonso de Ligório Santiago, 16 de março de 2015. Vereador Roberto Meire da Rocha, Guarda Francisco da Silva, José Geraldo Rocha, Petrônio Macedo César, Tibinha, Adivão Luiz dos Santos, Irineu Pinheiro de Souza, Joaquim Dias de Souza, Kelso de Oliveira Andrade e Vicente Gonçalves Ferreira. O parágrafo 2º do artigo 3º do referido projeto de lei, com sua redação original, qual seja, o restante seja 40%, será destinado à realização de obras de infraestrutura nos demais bairros do Turmalina e as comunidades rurais. Ou seja, com alteração, somente 30% dos recursos arrecadados com a venda desses imóveis seriam usados na infraestrutura básica de outros bairros, comunidades rurais de Turmalina, uma vez que o bairro Nova Turmalina já é o maior da nossa cidade e necessita de atenção especial em razão do número de habitantes. Emenda modificativa 02 ao projeto de lei 012/2015. Está em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Emenda modificativa aprovada. Emenda modificativa número 3 ao projeto de lei número 12/2015. O inciso 3º do artigo 1º do projeto de lei número 12/2015, que autoriza o Poder Executivo Municipal a vender bens móveis de sua propriedade e dar outras providências. O artigo 1º fica o município de Turmalina, através do Poder Executivo,
autorizado a proceder à alienação de bens públicos imóveis de sua propriedade, constantes e descritos nos memoriais e levantamento plenimétrico, anexo 1 e anexo 5, partes integrantes desta lei, consoante abaixo relacionadas. Quadra 3. A área é de 9.000 metros quadrados, dividida em 25 lotes individualizados com área de 360 metros quadrados cada um. Assinam-se vereador Noraldino Gonçalves de Macedo, Vicente Gonçalves Ferreira, Roberto Meire da Rocha, Kelson de Oliveira Andrade, Tifinha, José Irineu de Souza, Joaquim Dias de Souza, Wally Francisco da Silva, José Geraldo Rocha, Petrônio Macedo César e Olivan. Justificativa. A presente emenda tem como objetivo a preservação da área verde neste bairro, já que o anexo 5º deste projeto demonstra que a área verde do artigo loteamento está sendo, neste projeto, transformada em área a ser alienada, 25 lotes, ou seja, tais lotes, bens públicos, passam de bens públicos a uso comum do povo para bens públicos dominicais. Áreas possíveis de alienação. Assim, neste projeto, dá-se uma nova destinação à área verde, 25 lotes, deste bairro que passa a ficar disponíveis para a administração aliená-los. Desta forma, a presente emenda preserva-se a destinação de 9 lotes entre as ruas Arara Azul e Biruçu, Santa Bárbara, com área total de 3.240 metros quadrados. Como a área verde é para a futura praça, ou que seja, uma área de caminhada para os cidadãos. Portanto, preserva-se a destinação desta área, 3.240 metros quadrados, para um espaço livre de uso comum do povo, continuando a destinação de área verde. Emenda modificativa 03 ao projeto de lei 012/2015 está em votação. Os vereadores estiverem de acordo, permaneçam como estão. Emenda modificativa aprovada. Parecer conjunto das comissões permanentes da Câmara Municipal de Turmalina. Assunto: projeto de lei número 12/2015. As comissões permanentes de Legislação, Justiça, Orçamento, Finanças e Tomada de Contas, Obras, Serviços Públicos Municipais, Agropecuária e Meio Ambiente, em reunião conjunta, emitem o parecer conjunto sobre o projeto de lei número 12/2015, que autoriza o Poder Executivo a vender bem imóvel de sua propriedade e dar outras providências, nos seguintes termos. Relatório. O projeto de lei ora em exame do prefeito municipal visa autorização legal para a venda de vários imóveis constituídos por vários lotes de terreno urbano descritos e mencionados no projeto de lei, diga-se memoriais, descritivos e levantamento planimétricos, anexo 1 e 2, partes integrantes desse projeto de lei, além da documentação imobiliária, registro desses imóveis em um cartório de registro imóvel. Cita-se que este projeto de lei prevê que tal alienação seja feita mediante um processo licitatório na modalidade de concorrência pelo maior valor ofertado, obedecidos os valores constantes da avaliação oficial, tudo nos termos do artigo 17 da seguinte lei, 8666/93, e suas modificações posteriores. Este projeto de lei tem como justificativa a arrecadação de recursos ao erário público municipal como receita e serão destinados o percentual de 60% para a realização de obras de infraestrutura básica no bairro Nova Turmalina, tais como pavimentação das ruas e avenidas e outros, sendo que o restante 40% dos recursos arrecadados será destinado à realização de obras de infraestrutura nos demais bairros de Turmalina, comunidades rurais,
Ressalta-se ainda que esse projeto de lei requer desafetação do imóvel em sua destinação final, passando mesmo para a categoria dominial. Durante sua tramitação, foram apresentadas as emendas modificativas 2 e 3 ao projeto, visando a primeira emenda modificativa alterar seu artigo 3º e seu parágrafo único, alterando a porcentagem dos recursos arrecadados com a venda desses imóveis a serem do bairro Nova Turmalina, no caput do artigo 3º, passando de 60% para 70%, e no parágrafo único, passando de 40% para 30%, garantindo, assim, um uso maior de recursos na realização de obras de infraestrutura básica, como a pavimentação de ruas, avenidas e rede fluvial deste bairro. A emenda modificativa número 3 prevê a preservação de área verde nesse loteamento constante ao anexo 5º de 9 lotes entre as ruas Arara Azul, Ibiruçu e Santa Bárbara, com área total de 3.240 metros quadrados, para uma futura praça ou que seja uma área de caminhada para os cidadãos. Portanto, preserva-se a destinação de uma área de 3.240 metros quadrados para um espaço livre de uso comum do povo, continuando a sua destinação como área verde e não a sua transformação em bem público dominical. Bem público disponível para alienação, como prevê o projeto original. Fundamentação. Trata-se de matéria de alçada do município, uma vez que é de sua competência dispor sobre seus bens e legislar sobre os assuntos de interesse local, incluindo aí a destinação de seus bens, observando o interesse público. A administração de bens municipais compreende normalmente a utilização e conservação do patrimônio local, mas, excepcionalmente, pode o município ter necessidade ou interesse da alienação de alguns de seus bens, caso em que o prefeito dependerá de lei autorizadora e do atendimento de exigências especiais impostas por normas superiores, como a lei de licitação, loteamento para a realização de tal alienação. A alienação de bens imóveis públicos do patrimônio municipal exige autorização por lei, avaliação prévia e concorrência. Desta forma, o mencionado projeto de lei atende às exigências legais. No presente caso, o interesse público se justifica na medida em que a venda de tais bens imóveis vincula a sua destinação para a realização de infraestrutura básica no bairro Nova Turmalina, bem como os outros bairros e comunidades rurais do nosso município, não podendo ser utilizado para as despesas correntes, evitando assim a dissipação do patrimônio público e a preservação de um meio ambiente equilibrado. Conclusão. Em face do exposto, as comissões permanentes da Câmara Municipal de Turmalina conjuntamente opina pela constitucionalidade e pela legalidade e pela juridicidade do projeto de lei número 12/2015, bem como das emendas modificativas número 1, 2 e 3. No mérito, manifesta favoravelmente a sua aprovação. Plenário do Afonso de Ligório Santiago, 23 de março de 2015. Comissão Orçamento e Finanças, tomada de conta. Assinam-se vereador Roberto Meire da Rocha e José Geraldo Rocha. Legislação e Justiça. Silvano Tibinha, vereador José Geraldo Rocha e Animando Luiz dos Santos. Comissão de Obras e Serviços Públicos Municipais. Petrônio Macedo César, Irineu e Joaquim Construtor. Comissão de Agropecuária e Meio Ambiente. Vicente Gonçalves Ferreira e Kelvin Oliveira Andrade.
Parecer do projeto de lei 012/2015. Está em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Parecer aprovado. Projeto de lei número 12/2015. Autoriza o Poder Executivo Municipal a vender bens imóveis de sua propriedade e dar outras providências. Projeto de lei 012/2015 está em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Projeto aprovado. Projeto de resolução número 2/2015. Projeto de resolução 002/2015 está em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Projeto de resolução aprovado. Antes de passar a palavra aos senhores vereadores. Indicação número 5/2015. Senhor Presidente, os vereadores que subscrevem, embasados nas disposições da Lei Orgânica Municipal e no regimento interno, indicam ao Poder Executivo, após tramitação regimental e ouvido o plenário, a instalação de um cesto de lixo na rua Pequizeiro, na altura número 729, próximo às casas da Caixa, programa Minha Casa Minha Vida, no bairro Nova Turmalina, nessa cidade. Plenário, Dr. Afonso de Ligório Santiago, 9 de março de 2015. Assina-se vereador Petrônio Macedo César, José Geraldo Rocha, Euardo Francisco da Silva. Indicação número 6/2015. Senhor Presidente, os vereadores que subscrevem, embasados nas disposições da Lei Orgânica Municipal e no regimento interno, indicam ao Poder Executivo, após tramitação regimental e ouvido o plenário, a desobstrução do bueiro da rede pluvial localizada no jardim, em frente ao posto Piti, na rotatória, na Praça da Matriz, nessa cidade. Plenário, Dr. Afonso de Ligório Santiago, 9 de março de 2015. Assina-se vereador José Geraldo Rocha, Petrônio Macedo César e Euardo Francisco da Silva. Indicação número 7/2015. Os vereadores que subscrevem, embasados nas disposições da Lei Orgânica Municipal e no regimento interno, indicam ao Poder Executivo, após tramitação regimental e ouvido o plenário, providências urgentes quanto ao aumento indiscriminado de cachorros abandonados de rua nas praças e bairros de toda a cidade de Turmalina. Plenário, Dr. Afonso de Ligório Santiago, 9 de março de 2015. Assina-se vereador José Geraldo Rocha, Petrônio Macedo César e Euardo Francisco da Silva. Indicações de número 005/2015 a 007/2015 está em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Indicações aprovadas. Antes de passar a palavra aos senhores vereadores, eu gostaria que os senhores observassem o tempo regimental e solicito o senhor secretário para controlar e me dar um sinal aqui, para que a gente possa tornar as nossas reuniões mais objetivas e sobretudo, cansar menos as pessoas que vêm aqui nos assistir. Quero cumprimentar todos que estão aqui nos honrando com a presença, em nome do meu amigo Gato Pescru, e também dizer aos senhores vereadores da nossa satisfação de estar visitando os comunidades, debatendo a questão da água. Tivemos semana passada na comunidade de São Miguel, onde fomos extremamente bem recebidos e estamos marcados. Eu quero reforçar aqui o convite dos senhores vereadores para amanhã,
às 17 horas na comunidade Zé Silva. No dia 26/3, na comunidade Jacuba. E no dia 31/3, na comunidade de Olaria. Então quero aqui reforçar o convite e dizer para quem não participou ainda, os debates têm sido extremamente interessantes. A palavra está franca. Cada vereador tem 5 minutos de uso da palavra. Você é doido. 5 minutos. 4, 48, 47. Com a palavra o vereador Zé Geraldo do PT. Boa noite, senhor presidente, novos colegas vereadores e participantes aqui da nossa reunião. Boa noite a todos e ao público, às pessoas, a população que nos ouve, nos acompanha pela rádio, aos ouvintes, um bom dia. Eu quero iniciar aqui manifestando minha solidariedade à família de Dona Maria do Neva, que estão passando por um momento de dificuldade pelo seu falecimento, e que só Deus possa confortá-los, e com certeza o tempo abrandará o coração de todos. É uma pena, que Dona Maria faleceu sem ver seu sonho realizado, que era de ter sua rua calçada. Mas eu espero que ela, onde esteja, possa ver isso acontecendo num outro tempo. Quero também ser solidário à família de Dona Creuza pela perda de seu filho Tiago ontem no acidente de moto, que foi fatal. E lembrar aos jovens que terem mais cuidado, não sei se foi um descuido, mas que tenham um cuidado maior no trânsito com as motos, porque realmente podem causar perdas irreparáveis. O que eu trago hoje é mais umas cobranças ao líder de governo em relação ao transporte escolar, a rota da Vargem Funda. O pessoal da escola tem reclamado que chega atrasado e sai também atrasado. Então os meninos isso tem acontecido diariamente, os alunos estarem chegando atrasados para as aulas e também ficarem aguardando depois das 11h25 um tempo, e eles estão sem almoço e aguardando o motorista que sempre chega atrasado. Então peço providências a esse respeito, porque vai dificultar a aprendizagem dos alunos e a participação nas aulas. Aquela roda da Vargem Funda, cabeceira do Campo Grande. E uma outra questão os moradores das ruas próximo à Casa Lara, ali atrás das Germadeiras, e 7 da PAI, o pessoal tem pedido uma sinalização, colocação de placas com o nome das ruas, que eles têm dificuldade de receber mercadorias, porque o pessoal não tem, nenhuma daquelas ruas tem referência de nome. Então o pessoal tem uma dificuldade. E também a falta de energia, que eles estão no escuro. Falta energia nos pontos, lá é bem escuro, segundo iluminação pública. A iluminação não se pode ter, iluminação pública. Não, energia tem. Enquanto a questão da energia, de iluminação pública também, hoje um morador de Nova Turmalina me reclamou, perguntou a respeito, que ele ligou na prefeitura, a esposa ligou na prefeitura e a pessoa atendeu, desligou na cara dela quando ela colocou que era um poste em frente à casa que estava sem lâmpada há muito tempo. Aí o dono da casa ligou e a pessoa se identificou e a pessoa nem ouviu a reclamação direito e falou: não, nós vamos aí. E desligou o telefone de novo. Então ele estava chateado porque nem sequer esperou dar o endereço de onde era a reclamação ou dar alguma informação a respeito. Então é preciso, já que
A prefeitura está participando de um consórcio que ela coloque isso às claras para a população, que quando tiver problema de luz, né, que não está acendendo, a responsabilidade é dela e onde é que eles irão cobrar esse serviço, essa prestação de serviço que as pessoas pagam pela iluminação pública. Uma outra reclamação, Tivinha, é quanto à rua Pedro Antunes, que dá acesso ali ao restaurante do Chico. Ela está intransitável, vergonhoso, muito buraco, né? O asfalto que tinha já não tem mais, e é uma rua que a gente lembra que foi calçada, não agora, mas ela foi calçada, ela não tem rede de esgoto e nem tem rede pluvial. E numa fala sua na reunião passada, as ruas que foram calçadas também, algumas faltam rede pluvial e rede de esgoto. Então é preciso repensar aí alguns calçamentos e algumas questões. Finalizando aqui, uma outra questão que tem pedido é o pagamento das diárias aos motoristas que continuam com suas diárias atrasadas e continuam fazendo viagens, sendo solicitadas para fazer as viagens sem o recebimento das mesmas. Se é diária, ela diz que você recebe antes da hora. Solicito o vereador Zé Geraldo para concluir a sua parte. E o que eu quero dizer aqui para concluir é que os meios de comunicação são concessões feitas pelo Estado e tem como objetivo trabalhar para a população. O que vemos hoje é uma mídia trabalhando para o capital, uma mídia que manipula, modifica a seu prazer as informações. A democracia permite a participação dos cidadãos. É preciso manifestar e lutar por melhores condições de vida, por justiça, por igualdade social. Várias são as reformas necessárias para melhoria e fortalecimento da democracia em nosso país. E assim que cada um de nós faça a sua parte e contribua da melhor forma possível. Obrigado e boa noite. A palavra continua, vereador. A palavra ao governador Pedro do PL. Senhor presidente, novos colegas vereadores, funcionários dessa casa, público que nos acompanha aqui nessa casa hoje, no qual cumprimento no pessoa do Maderson, está sempre presente, acompanhando as reuniões da Câmara. Boa noite. Aproveito também para cumprimentar também a todos os que nos acompanham através da Rádio.com e também os rádio ouvintes da Rádio Cidade FM, que nos acompanham domingo. Bom dia. Eu gostaria primeiro, nobre governo, vereador Tibinho, de trazer mais uma vez e que você possa, de repente, cobrar com mais veemência do Executivo a falta do transporte ferrante para a comunidade Boa Vista. Haja visto que ali moram pessoas que produzem bastante, né? E que, infelizmente, a falta desse transporte ferrante tem inviabilizado e causado grande prejuízo para aqueles que naquelas comunidades residem e trabalham dia a dia para que possam produzir suas terras. Aproveito também para agradecer pela volta do transporte ferrante da comunidade São Miguel e Mato Grande, que voltaram a ser realizado no último sábado, e lembrar que a comunidade está chateada pelo fato de ter ficado sabendo que lá só será de 15 em 15 dias. Eu lembro que essa comunidade é tão merecedora quanto as outras que estão sendo atendidas todo sábado, né? A gente lembra que são comunidades na quais eles provêm de muita água, terra boa, pessoal trabalhador, e por isso nós cobramos e peço mais uma vez que você possa levar ao Executivo, cobrar realmente com mais veemência para que esse transporte tão logo possa estar sendo organizado e realizado para melhorar assim a questão dos que habitam nessas comunidades. Eu gostaria também de trazer a minha preocupação em respeito à estrada da Lagoinha, uma vez que mais uma vez nós estivemos lá fazendo a visita, está realmente transitável, todo mundo jogando entulho lá, e o que a gente vê é que inúmeras comunidades são prejudicadas, uma vez que ali é uma estrada de acesso
as comunidades do Fanha, do Ribeirão Lourenço, né? E o que a gente vê é que realmente precisa ser feito um serviço bem feito, uma vez que em outras ocasiões já foram feitas alguma coisa, e o que foi feito lá até hoje só serviu para assorear o Ribeirão Lourenço e a própria Lagoinha, que hoje se encontra cheio de entulho, né, jogado lá. Trago também a reclamação dos moradores da rua São Pedro a respeito do serviço de asfaltamento lá executado, né, uma vez que tão logo for feita essa obra, já se encontram locais lá onde estão danificados, né? Então eles me reclamaram muito, nós tivemos nessa rua também, né? E trago para você essa reclamação para que a prefeitura não receba o serviço da forma como foi feito lá. Eu gostaria também de pedir, em nome da Comissão de Trânsito, da qual eu sou presidente, para que o novo secretário de Obras possa atender os nossos pedidos, as nossas reivindicações, das nossas reuniões anteriores, até porque a gente até hoje não está podendo reunir, uma vez que todas as nossas últimas, né, decisões tomadas nessas reuniões ainda não foram atendidas. Eu digo isso a respeito de um quebra-molas em frente à escola da Embotim, inclusive recebi um ofício hoje dessa escola reclamando, algumas placas de trânsito que até hoje não foram instaladas, algumas lombofaixas, inclusive em frente à plante, que não foi confeccionada e não foi feita a obra, então tem deixado em risco as pessoas que ali também residem. Eu gostaria de parabenizar os nossos colegas pela aprovação do projeto de lei 12/2015, inclusive respeitando o regimento interno dessa casa, uma vez que esse projeto deu entrada e foi votado hoje, depois que nós estudamos e fizemos as emendas necessárias, discutimos a respeito, e gostaria de falar que em momento nenhum, eu como vereador dessa casa e sabedor da condição dos moradores lá, fui contra esse projeto. Então, é mais ou menos isso que eu tenho para falar. Desde já eu agradeço pela oportunidade e desejando a todos uma excelente noite. Com a palavra o vereador Irineu do PPS. Depois eu sou líder do partido e eu tenho muito tempo. Senhor presidente, senhores vereadores, funcionários dessa casa, plateia que nos assiste aqui nessa hora, o qual eu quero complementar na pessoa do seu Manuel, lá da cabeceira, lá do Bertoldo. Senhor presidente, eu quero aqui pedir ao nosso líder de governo, vereador Tipinha, que leve a minha preocupação em relação à limpeza das ruas. Uma vez que várias pessoas têm me abordado na rua e reclamado que as ruas, o mato, estão tomando conta das ruas. Eu quero ser bem breve aqui, senhor presidente. Sobre o projeto 12/2015, eu quero dizer que essa casa fez aqui 3 modificações, 3 emendas modificativas. Quero deixar aqui a nossa solidariedade ao povo do município de Turmalina e dizer que a gente tem feito o possível para melhorar, para tentar ajudar o progresso do nosso município. Então, o projeto deu entrada, o Petrônio ali que me antecedeu, também quase disse a mesma coisa, e a gente fez, eu acho, o que devia fazer. Então, eu tenho certeza do meu trabalho voltado para o progresso da nossa cidade e para o bem-estar do nosso povo de Turmalina. Quero ser breve aqui, senhor presidente, deixar aqui um abraço a todos que nos ouvem através da rádio, desejar um bom final de domingo, uma boa semana e que Deus proteja a todos e a todas. Boa noite. A palavra continua, Frank. A palavra com o vereador lá do PT. Senhor presidente,
novos colegas, funcionários da casa, o público que nos assiste, boa noite, e a quem nos ouve na rádio ao domingo, bom dia. Senhor presidente, primeiramente só gostaria de lembrar que eu fui favorável ao parecer do projeto 12, né, não foi lido pelo secretário, que eu ainda não tinha assinado, mas que conste, né, para que todos saibam. Eu gostaria, senhor presidente, de falar aqui um pouco sobre corrupção. A corrupção que a gente vê constantemente sendo anunciado na televisão e constantemente a gente vê a população querendo o fim. E eu, enquanto cidadão, enquanto vereador, também cobro, né, que essas práticas corruptas elas sejam finalizadas, que não se tenha esse tipo de ação. Mas eu também tenho que dizer, senhor presidente, que nós temos que começar a combater a corrupção na nossa cidade. É aqui que nós temos que fazer valer o que precisa modificar no Estado e no Brasil. E mais vale lembrar que a corrupção não está somente na política. Ela está em vários segmentos da sociedade. Então, cada cidadão tem a função não de apontar o dedo, mas também pôr na consciência se ele em algum momento não está sendo corrupto. Mas no nosso país, essa prática ela é maior na política, sim. Porque a corrupção começa quando o candidato compra o voto do eleitor. Na campanha se faz promessas, se paga gasolina, se dá brindes em troca de um voto. Se a corrupção ela é feita para se ganhar a eleição, o que é que nós podemos esperar do mandato? E cabe a nós, senhor presidente, vereadores, representantes legítimos do povo, que temos o poder de fiscalizar e proteger o patrimônio público, não aceitar meios de distribuição de dividendos, de brindes, em troca de acordos políticos, em troca de se ganhar a eleição. Devemos também fiscalizar as obras que estão sendo feitas para que o executivo não receba obras com defeitos que em pouco tempo vai virar entulho, como foi o caso do prédio do CRAS. Nós reclamamos também as ruas que foram feitas no calçamento aí, algumas ruas muito mal feitas, inclusive o engenheiro relatou que não vai receber essas obras sem a empreiteira melhorar. Começa por aí nossa ação. Dando sequência, o vereador Zé Geraldo também relatou, senhor líder, a gente precisa saber a partir de quando a prefeitura vai estar atendendo a iluminação pública. Porque várias pessoas têm nos procurado, que ligam na CEMIG, a CEMIG fala que não é responsável por isso, e a prefeitura até então não tem uma solução. Então solicito que Vossa Excelência possa nos trazer a partir de quando esse atendimento estará sendo feito. Eu gostaria aqui também de relatar sobre a lavanderia do Paulório. O senhor presidente teve emenda a respeito dessa lavanderia, o ex-vereador César cobrou muito, o vereador Menino também cobrou essa reforma. Infelizmente, ela não foi feita, acatada conforme as demandas, mas eu tenho que parabenizar aqueles que estão lá puxando, senhor presidente, a construção da caixa lá, o pessoal está sendo voluntário, contribuindo lá, porque os usuários lá não estavam tendo como lavar a rua, os tanques todos quebrados, a caixa toda estourada. Então, parabéns a esses que estão tomando essa iniciativa, e que pena que a prefeitura não teve a coragem de atender várias e várias indicações, emendas feitas pelos vereadores que por aqui passaram. Gostaria também, senhor presidente, como o tempo hoje está sendo bem curto, eu recebi essa semana aqui um ofício do senhor Maurício Gonçalves Pereira, pedindo que nós, vereadores, cobrássemos do executivo que uma parte do recurso que vai ser destinado a outros bairros do projeto 12, que ele seja aplicado na canalização do córrego Caxambu, que é uma demanda antiga dos moradores daquela região lá, porque o fundo das casas ali já estão com erosão, com a roca que já está correndo risco
para que os moradores lá, a casa está quase que indo embora. E também solicita a pavimentação da Rua dos Artesãos e de uma parte da Rua Santa Catarina, conforme o ofício está relatado aqui em minhas mãos. Dando continuidade aqui, senhor presidente, quanto ao projeto 12, que visa a venda de lotes no bairro Nova Turmalina, foi muito sábio essa casa em estudar melhor o projeto para que a gente pudesse melhorá-lo. E acredito eu que destinando uma área verde lá para se construir uma praça, ou só para concluir, senhor presidente, nós vamos estar atendendo melhor os moradores que ali residem. E vale lembrar que a gente defendeu que essa porcentagem, se aumentasse, e eu defendi até que fosse um valor maior, mas compreendo o entendimento da casa, mas justamente porque, senhor presidente, tem se feito várias vendas de lotes em Turmalina, em locais inadequados, loteamentos sem respeitar a lei de parcelamento do solo, e a prefeitura que deve e tem o poder de fiscalizar e coibir essa ação, tem feito pouco. E aí depois fica uma bomba na mão da prefeitura, sendo que ela não seria responsável. Então, eu acho que a prefeitura deve fiscalizar melhor e não aceitar esse loteamento. Do mais, era só isso, presidente. Boa noite. A palavra continua, Frank. A palavra com o vereador Vicente Serolém, do PMDB. Gostaria de cumprimentar o plenário, em nome do meu amigo Ró, Vaildo, e em nome dele cumprimento todo o pessoal que se encontra no plenário. Gostaria de comunicar ao pessoal hoje do bairro Nova Turmalina que foi uma grande arrancada para o desenvolvimento do bairro Nova Turmalina. O bairro Nova Turmalina hoje praticamente vai receber um valor bem alto para investir na infraestrutura do bairro. De acordo com o projeto número 12, que vai ser vendido naquela região ali hoje, 89 lotes, e a porcentagem é muito boa para o bairro Nova Turmalina. 70% desse recurso é destinado ao bairro Nova Turmalina. 30% vai ficar a critério de todos os bairros de Turmalina, e o prefeito vai ter autonomia junto com todos os vereadores para poder administrar da melhor forma possível, para poder atender todos os bairros um pouquinho desse recurso. O nosso colega vereador Arlen é o mais beneficiado que mora no bairro Nova Turmalina, e o bairro vai ficar com 70%, e eu acho que todos os vereadores que aprovou o projeto também tem participação, que o projeto era muito polêmico, mas deu certo, e todos os vereadores contribuiu para poder ser aprovado esse projeto para Nova Turmalina. Parabéns, que Deus proteja vocês e que continue olhando para frente. A respeito dos feirantes, acabei de ligar para o secretário de Agricultura, Zé Maria. Nosso colega vereador Petrônio, eu acabei de ligar para ele porque eu fico triste de saber dessa conversa que você falou, mas não é bem dessa forma. A conversa é outra. É até fazer uma licitação que está sendo feita e já está sendo feita imediata para poder rodar, todos sabem, igual todas as comunidades estão sendo recebidas. Esse benefício. Está fazendo a licitação porque não apareceu concorrente para a licitação, então está fazendo nova licitação porque não teve ninguém interessado na linha de lá. Então, a conversa, eu tive com ele agora, liguei para ele, ele falou, não, vai ser até licitar porque não teve ninguém para poder concorrer à linha de São Miguel. Então vai ser, todos sabem, igual está sendo feito em todas as comunidades, e as feiras, o pessoal do nosso município, o pessoal trabalhador, a feira melhorou muito, está cheio de verdura, de fruta e de alimentação para o nosso povo. Então o povo nosso, o trabalhador, o mercado está cheio de gente, todos, e muito
todo sábado a feira está muito boa para o povo. Então, eu estou acompanhando todo sábado ali. Os dias que não tinha os caminhões, a feira estava fraca, mas agora voltou novamente aquela arrancada no nosso município. Então, eu espero que daqui a pouco a feira do São Miguel também está sendo concluída, viu, Petrônio? Viu? E é isso, minhas palavras, e que o prefeito faça o mais rápido possível o leilão para poder começar as obras da Nova Turmalina e dos outros bairros da nossa cidade. Muito obrigado a vocês e que Deus proteja vocês. A palavra continua, Franca. Palavra com o vereador Roberto Meire, do PPS. Senhor presidente, novos colegas, público que nos assiste. Senhor presidente, eu queria aqui apenas fazer um registro em relação ao projeto de lei número 12/2015, parabenizar essa casa pelo entendimento e, mais uma vez, dar mostras do interesse dessa casa com as ações que vêm de encontro ao desenvolvimento do município. Em tempo recorde, um projeto dessa natureza, eu acredito que na história de Turmalina, talvez um projeto dessa magnitude não tenha sido aprovado com tanta rapidez. Mas a gente espera, vereador Tibinha, que possa existir também, por parte do Executivo, a mesma responsabilidade e o mesmo desprendimento que houve dessa casa, tanto em relação a esse projeto, quanto em vários outros que já tiveram nessa casa. É preciso que o Executivo priorize a questão da documentação interna para licitação disso quanto antes. A gente não pode deixar que aconteça igual está aí com os bens para a casa de apoio. Já virou uma novela. Tomara que a gente não tenha uma outra novela com esses lotes do Nova Turmalina. Dizer que é preciso, por parte do Executivo, que tem o poder discricionário embora a gente possa indicar, mas é o prefeito que vai escolher as ruas beneficiárias, que possa utilizar um critério que venha atender o maior número de pessoas possível. São minhas palavras. Boa noite a todos. A palavra continua, Franca. Com a palavra, o vereador Tibinha Lito, do governo. Senhor presidente, novos colegas vereadores, povo que nos assiste, quem eu gostaria de cumprimentar hoje na pessoa do Manelzinho, lá do Ventouro. Primeiramente, senhor presidente, eu gostaria de agradecer aos colegas pelo entendimento da aprovação dos projetos hoje aqui aprovados, em especial a aprovação do projeto 12, que é o projeto que autoriza a venda dos lotes lá do Bairro Nova Turmalina. Como bem colocado já pelos colegas, as emendas também são relevantes, até porque constitui-se no sentido de estar aumentando o valor a ser investido no bairro Nova Turmalina de 60% para 70%. Eu acho que é um entendimento correto. Entendo também que a área que destina-se, que continua como sendo a área verde de 9 lotes, salvo engano, com 3.240 metros, é viável sim para uma construção futura de uma praça ou de um local para caminhada. Foi um entendimento correto dessa casa. E ainda a terceira emenda, que é e a área, e a terceira mudança foram que aumentou, diminuiu para 30% o valor a ser investido nos outros bairros. Gostaria aqui, senhor presidente, como já bem colocado pelo Centro Chevrolet aí, com relação ao transporte feirante, é uma intenção do Executivo que esteja sendo feito todo sábado, porém nessa região de Boa Vista, Mato Grande, São Miguel, não apareceram concorrentes na licitação. Será aberta uma nova licitação e acredito eu que em breve esse transporte esteja sendo realizado todos os sábados. Gostaria de noticiar aqui com relação à água do Lamba. Eu tive a informação hoje que dentro de 30 a 45 dias já estará sendo feita a licitação dos últimos canos
para que as comunidades que serão atendidas por aquele projeto, pelo menos a licitação dos campos poderá ser feita dentro de 30 a 45 dias, para que aquelas comunidades sejam atendidas com a água do lama. Com relação à iluminação pública, realmente tem um problema, mas é um problema que não está sendo um problema só de Turmalina. Todas as cidades que fazem parte da AMAIS estão tendo esse problema com a iluminação pública, e o consórcio está a um ponto de finalizar, mas ainda não tem nenhuma das cidades que está fazendo o atendimento da iluminação pública. Com relação a essas ruas já citadas, como essa rua Santa Catarina, é um compromisso do prefeito Gilmar de estar atendendo com esses 30% da venda dos imóveis dos lotes de Nova Turmalina, que estará atendendo principalmente a essas ruas que já são cobradas há mais tempo, que é o exemplo da rua Santa Catarina. Acredito também, com relação à cobrança do vereador Petrônio, se existe esse problema, se a obra está sendo feita de uma maneira incorreta, se existe um problema, é de ser cobrado, e eu tenho quase certeza que a prefeitura não vai receber uma obra com problema. Isso tem que ser fiscalizado, e vou estar conversando com o prefeito Gilmar, e essas obras não vão ser recebidas com problema. Sem mais para o momento, são essas minhas palavras. Eu gostaria de, baseado na fala aí do colega graduado, a respeito da corrupção, na reunião passada eu fiz um pronunciamento a respeito da indignação da gente estar sentindo aí que a corrupção tomou conta do país. E é lógico que a gente, quando manifesta essa indignação, é uma indignação em qualquer nível da federação. E por que essa indignação? Os milhões que a gente vê sendo desviados aí, às vezes os milhões que faltam para a saúde, para a educação. E hoje no país, a corrupção mata mais do que o crime organizado, mata mais do que o tráfico, mata mais do que o trânsito. Porque a gente vê todos os dias as pessoas morrendo nas filas dos hospitais pelo país afora. Então não dá, como representante do povo, de não fazer um manifesto, de não falar. O dinheiro da corrupção está faltando. Um cidadão hoje, quando precisa de um exame especializado, um exame mais caro, ele fica na fila do SUS 1 ano, 2 anos, mais, até morrer ou desistir e caçar uma forma de fazer particular. Então é nesse sentido que a gente não pode calar, não pode deixar de falar, né? Não, nesse pronunciamento que fiz e que estou repetindo aqui, não estou apontando o dedo para nem partido, para ninguém, mas estou apontando o dedo para a corrupção que toma conta do país. Nós estamos assistindo aí pessoas que têm ido para a cadeia e precisam ir muito mais. Precisa ir muito mais. Enquanto tiver corrupção, tem que existir a cadeia, tem que existir a punição. E quero encerrar aqui, agradecendo a todos e dizer também da satisfação em comunicar aos colegas que fui comunicado hoje à tarde pela secretária de Agricultura que o programa de mecanização que foi aprovado por essa casa dá início amanhã na comunidade de São Miguel. A máquina está se deslocando de São Miguel, segundo informação do secretário, para atender
as pequenas barraginhas, as barragens de contenção. Enfim, é uma notícia, eu acho que boa para a comunidade, boa para as comunidades e para essa casa que proporcionou essa condição de parceria do governo e o cidadão. Muito obrigado, declaro encerrada a sessão.